vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, do verso 10 ao 17. Esse material de TSD, que alguns estão chamando de revista, outros estão chamando de livrinho, outros estão chamando de devocionário, outros estão chamando de outra coisa com o seu nome, né? Ele chama nas pegadas do mestre, por quê? Porque nós queremos andar como Jesus andou. Nós queremos que você ande como Jesus andou. Então as meditações, elas são feitas em cima das 40 parábolas de Jesus, 40 histórias que Jesus contou. Parábola nada mais é do que uma história. Não é história, é história, porque não é um fato necessariamente ocorrido. Jesus pegava acontecimentos que ocorriam no dia a dia e ele contava histórias para que as pessoas pudessem ter facilitada a mensagem que ele queria passar. E ao Testamento diz que ele não contava nada, ele não ensinava nada a não ser por parábolas. Então, parábola é uma história contada que tem a ver com o dia a dia, mas que não necessariamente é uma história que aconteceu, que fulano, ciclano da história sejam pessoas que realmente existiram. Por isso que não há nomes nas parábolas. Por exemplo, rico e Lázaro. Não tem o nome do rico nem o nome do Lázaro, mas era comum ter lazarenos, né? Pessoas com lepra à porta da casa dos ricos pedindo comida. E os ricos achavam que iriam para o céu por serem ricos. Eles tinham no coração deles essa teologia que acha que quem é rico é abençoado por Deus e quem é pobre é amaldiçoado por Deus. Então eles achavam isso. Então Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rico e um mendigo, né? Ou um Lázaro, que é um lazareno, que é um leproso. A palavra lazareno quer dizer leproso. Então, Jesus conta a partir daí uma parábola. Esse é só um exemplo. Agora, Jesus contava parábolas facilitando o aprendizado. Mas nesse texto, Jesus fala algo tremendo. Então vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, do capítulo 13, do verso 10 ao 17, a gente vê Jesus falando coisas tremendas aí sobre a questão das parábolas. Coisas difíceis às vezes de entender. E eu queria entender com você. Então, veja lá. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam sobre parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não acontecer que vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Olha que interessante. Jesus está contando
eles não entendessem. Era falado assim, exatamente para que eles não se convertessem. Aí você fala, mas pastor, que injusto. Por que Jesus arrumou um jeito de contar o seu ensino de tal forma que as pessoas não entendessem? Não parece injusto, amados? Parece ou não parece? Parece muito injusto. Mas existe um fato aqui, amados, importante, que eu queria que você atentasse. Por que eles não entendiam se o ensino era simplificado? Por que eles não entendiam coisas que eram tão simples para eles, que eram do dia a dia deles? Por que eles não entendiam o que Jesus queria dizer? Então Jesus, nesse texto, falando com os seus discípulos, porque se você prestar atenção, no verso 18, ele começa a explicar, ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele está explicando para os discípulos a parábola do semeador. No verso 13, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, ele está contando a parábola. Ele conta a parábola do verso 1 ao 9 e ninguém entende o que ele quer dizer, nem a multidão, nem os discípulos. Mas no verso 18 em diante, ele explica para os discípulos. É interessante isso. Por que Jesus faria isso? Então eu queria que você atentasse nessa noite para algumas condições que eu e você precisamos atender para podermos compreender os mistérios do reino dos céus. Há algumas condições para nós compreendermos os mistérios. Se Jesus contou os mistérios por parábolas, então é muito simples entender os mistérios. Mas por que não entendemos? Porque não preenchemos as condições que estão descritas por Jesus aqui. Então preste muita atenção nas condições que são necessárias para que eu e você possamos penetrar no mistério de Deus e compreender o mistério de Deus. Compreender aquilo que Deus tem para nos presentear, aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que é do coração de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? A primeira condição que eu encontro aqui, que podemos encontrar, ele fala aqui no verso 15. Na verdade, ele fala todas no verso 15. Ele fala: porque o coração deste povo é duro. A segunda condição, então, a primeira condição é ter um coração sensível. Um coração duro não vai compreender os mistérios. A segunda condição é ter um ouvido. Pode ver aqui no verso 15, ele fala que eles tinham um ouvido de mau grado, ouviram com os ouvidos. Nós temos que ouvir com boa vontade, com interesse. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, desinteressados por Deus. Pastor, precisa fazer pirotecnia no culto, precisa ser artista para chamar a atenção da igreja. Porque o povo que se diz de Deus não tem interesse por Deus. Escutam, mas de mau grado. Vem na casa do Senhor, mas desejam sair logo. O Senhor está dizendo: se o seu coração for assim, se o seu ouvido for assim, você jamais compreenderá os mistérios do meu reino. Porque ele está dizendo sobre, ele está falando sobre mistérios. Eu não sei se você atentou para isso. Ele diz aqui, verso 11, ele diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isto concedido. Jesus está contando nas parábolas mistérios. Coração duro não preenche condição. Ouvido que ouve de mau grado não preenche condição. Olho que não quer ver é outra coisa, não preenche condição. Se nós queremos realmente compreender
Eles iam atrás de Jesus por vários motivos, mas os discípulos estavam continuamente com Jesus. Os discípulos tinham um relacionamento com Jesus. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles ouviam o que Jesus estava dizendo. Quando não entendiam, eles iam até Jesus e perguntavam o que isso quer dizer. Eles estavam constantemente andando com Jesus. Então, a última condição que eu quero levantar aqui é ter um relacionamento íntimo com Jesus. Meu querido, minha querida, aprenda isso. Você tem que andar nas pegadas. Para andar nas pegadas, você precisa ver as pegadas, você precisa saber onde elas estão. É disso que estamos tratando nesse devocionário. Então, esses 40 dias é para nos levar a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O que é um relacionamento? Oi? Intimidade. O que mais? O que um relacionamento pressupõe? O que precisa haver para ter um relacionamento íntimo? Convivência. O que mais, amados? Podem falar com liberdade. Comprometimento. O que mais? Mais alto? Diálogo. Falar, ouvir, oração, TSD. Amém? Precisa ver isso, amado. Senão nós não vamos conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora preste atenção. Você olhou para o céu hoje? Quantos aqui olharam para o céu hoje? Quantos olharam para o céu ontem? Quantos durante a semana olharam para o céu? Quantos, quando estouraram os fogos, você olhou para o céu? Quando estourou os fogos na passagem de ano, você olhou para o céu, o que você viu? Sabe o que a maioria das pessoas viram? Fogos. Pois é. Pouca gente viu a glória de Deus. Pouca gente olhou para o céu aquele dia e falou: rapaz, tantos fogos no céu, mas esse céu é maravilhoso. Senhor, como tu és majestoso. Um homem queima um foguete deste. Acabou. Mas o Senhor, dia após dia, o Senhor faz o sol nascer, o Senhor faz a lua subir no horizonte, o Senhor mostra as estrelas, arco-íris depois da chuva, chuva gostosa, maravilhosa, sol gostoso. Senhor, como tu és maravilhoso. Está diante dos nossos olhos, mas a gente não enxerga. Esses dias atrás, eu saí na varanda da minha casa, eu moro numa chácara, eu saí na varanda da minha casa, escutei um pássaro cantando diferente. Eu vi que ele estava sentado no varal que tem na rede, né? Um pau na rede lá, para deixar a rede aberta. Ele estava sentado lá em cima. E eu passei por ele, e ele ficou me olhando e cantando, ele continuou cantando. E eu passei por ele a uns 3 metros dele. E eu olhava para ele, eu olhava para mim, e ele cantava. E eu admirava o canto dele. Era uma coleirinha. Você já ouviu o canto de uma coleirinha? Quantos aqui já ouviram o canto de uma coleirinha? Quantos já ouviram o canto de um bem-te-vi? Esse tem bastante. Quantos já ouviram o canto do pardal? Mas Deus nos permite que Deus não permite que nem o pardal caia do céu sem que ele saiba. A hora que eu falei de pardal, eu ouvi um curso. Todo mundo já ouviu. Você já viu um chupim gritando para a mãe Ticuti dar comida para ele? Você já viu que coisa escandalosa? Aquele monstro pássaro enorme.
E a mãe adotiva dele, correndo para dar de comer para ele. Eu não sei como é que o estômago daquele pássaro tão grande era tão pequenininha. A glória de Deus está se manifestando. A gente não consegue ouvir. Deus tem nos chamado de tantas formas. Às vezes Deus fala de forma, Ele falou, Israel, eu mandei para vocês a fome, e vocês não olharam para mim. Deus estava falando com o povo, e Ele dizendo agora através do profeta, eu queimei os bosques de vocês, e vocês não me buscaram. Deus estava falando com o povo, e o povo não estava buscando. Deus estava falando através da fome, e Deus fala, e então eu mandei os seus jovens para a guerra, e eles morreram, e vocês não me buscaram. Deus estava falando, olha, quando que você vai me buscar? A tua casa está sendo destruída, os teus filhos estão morrendo, a tua saúde está arruinada, o teu dinheiro escorrega pelas suas mãos, você não está percebendo que eu estou falando contigo, mas o nosso coração duro pensa, eu vou vencer, eu vou dar um jeito nisso. Deus está nos chamando para perto, mas o nosso coração duro não quer ouvir. E aí então a gente ora, Deus, fala comigo. E Deus manda um pardal. E o pardal começa a piar para a gente com aquela coleirinha que começou a piar para mim. O pardal começa a piar para a gente. E a gente sabe o que a gente faz, a gente despreza o pardal. E Deus estava querendo dizer, olha para ele. Quanto que vale o pardal? Vale mais que você? Obviamente não, filho. Assim como eu cuido do pardal, eu cuido de você. Mas como que eu vou saber isso, pastor? Você não vai saber nunca se você não tem relacionamento com Deus, se você não lê a palavra. Isso que eu estou te falando é a palavra de Deus. Mas se você não conhece o texto das Escrituras, se você não conhece, você vai precisar correr atrás de profeta, de alguém que te diga, porque você não quer ouvir, você não tem tempo para Deus. Nós, como não temos tempo para Deus, nós corremos o risco de ficarmos endurecidos e de não perceber, de não entendermos os mistérios. O que é um mistério? Algo que está escondido. A gente pergunta para Deus, Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Você está pedindo para Ele revelar um mistério. Deus, o que eu tenho que fazer para que as coisas vão bem? Você está pedindo para Deus revelar um mistério. Deus, quando que vai acontecer a bênção na minha vida? Você está pedindo para Deus revelar um mistério. E como que Deus revela um mistério? Pasme, de forma misteriosa. E por isso Ele diz que a sabedoria dele é loucura para o homem. Mas a loucura dele é mais sábia que a sabedoria do homem. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: você tem que mergulhar de cabeça, você tem que passar para outra dimensão. Amado, eu estou vendo por aí um cristianismo bagunceiro, um cristianismo de gritaria, de correria, de pula-pula, um cristianismo de voadora dentro da igreja, de capoeira dentro da igreja, de golpe de karatê, de golpe de taekwondo dentro da igreja. Eu estou vendo umas coisas malucas dentro da igreja, estou vendo rituais de umbanda dentro da igreja. Mas os crentes não estão buscando a Deus para ter intimidade com Deus. Não estão buscando com o coração aberto para Deus falar. Precisam que um profeta venha e diga, é bom os profetas falem, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não precisaríamos ensinar ao outro, que desde o pequeno até o maior, Deus ensinaria pessoalmente, porque agora nós somos sacerdotes do reino. Amém? Deus quer falar com você, Deus quer ensinar você. Se você tiver o coração aberto, se você tiver um ouvido para ouvir, se você tiver olhos para enxergar, Deus vai te mostrar. Simplesmente você verá, simplesmente você saberá. Ali alguém vai dizer para você, mas como que você sabe? Você não tem como explicar, porque aquilo só sabem aqueles que têm relacionamento com Deus.
porque eles não tinham relacionamento com Deus. Eles eram cumpridores de rituais. Eles não tinham relacionamento íntimo com Deus. Eles não podiam seguir nas pegadas do Mestre, porque eles não conheciam os mistérios, e mesmo que os mistérios fossem tão óbvios, eles não poderiam compreender, porque as suas mentes estavam longe, os seus corações eram orgulhosos, e então os seus ouvidos só escutavam seletivamente, só aquilo que eles queriam ouvir, só aquilo que lhes agradava. Os seus olhos só viam aquilo que eles queriam ver. Quantas vezes, amados, nós temos oportunidade de fazer coisas tremendas? A gente ora para Deus assim: Deus, me mostra o que fazer. Revela para mim o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero fazer exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Deus, me mostra. Quantos já oraram assim? Coisa parecida com isso. Eu espero que todos vocês, porque quem não quer saber a vontade de Deus, meu amado, está em ruína, não é? Quantos já oraram parecido com isso? Levanta a mão. Quem não orou, começa a orar, viu? Começa a orar para você saber. Mas sabe de uma coisa? Olha que interessante. Aí a gente também na rua, depois do nosso palestra, a gente também na rua, e a gente encontra uma pessoa. Uma pessoa que você encontra dentro do banco, você encontra uma pessoa. Aí você pega ela e senta ali, fica esperando, ela está do teu lado, chama o número dela. Aparece o número dela lá, aí você olha, veio. A gente torce para que não tenha amigo, né? Veio. E ali está a tua oportunidade de conhecer o mistério do reino. Está do teu lado. Ela veio, e você vem então a se dirigir ao caixa. E ela vai para o caixa, e ela chega lá com o boleto bancário para pagar. Só que ela não se apercebeu de que o boleto estava vencido. E ela levou o dinheiro justo. Ela só tinha aquele dinheiro. Ela não tinha mais um centavo para pagar a conta. E você está olhando, esperando a sua vez. E nem o caixa se mexe. Um resolve tomar café, o outro encalhou com o que foi com a bolsa, com tudo quanto é documento, o outro está lá. Sabe aquele velhinho que leva? Aquele velhinho que leva a bolsa de uma empresa para pagar, no lugar de preferência, você já viu isso? Ele está lá não como velhinho, ele está lá como profissional de uma empresa, ele ganha para aquilo. Você já viu essas coisas ou não? Você está lá olhando aquilo e fala: que injusto, onde já se viu? Que velho trapaceiro. E a tua oportunidade está diante dos teus olhos, nada se mexe. Os caixas todos travados. De repente você começa a ver que aquela pessoa começa a gesticular com o caixa. E você está olhando para o velho que está lá com aquela mala na mão. De repente você começa a ver que aquela pessoa fica nervosa, e o caixa não está olhando ela. E você fala: como essa pessoa vai sair? Parece que percebe que está para cá embora. E você está lá vendo. E de repente essa pessoa começa a enxugar as lágrimas. E você está vendo. E o Espírito Santo então fala para você: vai lá. Mas você falou: eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá me meter no assunto que não é meu. O Espírito Santo vai lá. O Espírito Santo fala para você: vai lá e ajuda ela a pagar a conta. Aí você fala: não. Você acha que eu vou pagar a conta dos outros? Eu já estava para pagar as minhas. E o mistério está para ser revelado. Mas você não quer ver. Você não quer ouvir. Teu coração está duro. Percebe como funciona? E então você chega em casa depois daquele dia e diz para Deus: Deus, por que é, Deus, que a vida está tão difícil? Por que é que meu dinheiro passa pelos meus dedos? Eu ganho bem e não consigo ter nada. E o Espírito Santo, para te ajudar, ele fala assim: você lembra da mulher no caixa? Por que
não é para construção, não é para... Eu não vou fazer a campanha, tá, gente? A não ser que você ache que devemos fazer. Mas eu não sei se essa campanha duraria muito. Mas seria da seguinte forma: mas talvez a gente faça. Eu toparia fazer. Se alguém topar, fala comigo. A campanha dos R$500 seria assim: cada crente juntaria, cada membro da igreja juntaria R$500 durante um ano. Iria guardando 30, 40, 50, 100, 20, 10 anos. Quando desse para guardar mais, guardava mais, mas para guardar R$500. Aí no final do ano, quando chegasse a época de Natal e Ano Novo, nós iríamos reunir todo mundo. Somos em torno de 500. 500 dá quanto? Quanto dá? R$25 mil. Aí nós iríamos arrumar envelopes. Cada um teria que comprar 5 envelopes. E dentro de cada envelope iria colocar R$100 dentro. E nós iríamos entrar nas favelas de Marília e simplesmente iríamos colocar por baixo da porta, iríamos colocar no local onde se recebe carne, não sei, iríamos bater na porta, entregar, iríamos embora, não iríamos nos identificar. Nós iríamos fazer só isso. O que você acha que aconteceria? Primeiro, eu perguntar: quem são essas pessoas que estão distribuindo dinheiro? Os caras distribuindo 25 mil, 30 mil, 50 mil reais. A ação de uma igreja, como você sabe, eu conheço deles. Mas nunca vi igreja evangélica dar dinheiro para ninguém. Pois é, não estão enxergando os mistérios. Por que daríamos dinheiro? Porque queremos repartir, só pelo fato de repartir, só pelo fato de dar para alguém. O que vocês acham disso? Quantos topariam? Então, em dezembro, eu não vou falar mais dessa campanha. Em dezembro, nós vamos nos juntar. E quem tem os quinhentão, ou quem conseguiu centão, ou duzentão, mas tem que conseguir quinhentão. Campanha de quinhentão. Se você não puder, eu não posso, pastor. Você vai se inscrever na comunidade dinheiro do seu. Amém ou não, meu irmão? Tem que começar nos domésticos da fé. Não adianta levar lá na favela, tem gente que precisa de dinheiro. Não é verdade? Te alegra o coração isso? Sabe por quê? Porque é melhor dar do que receber. É simples, porque a gente não entende isso. O mistério é simples. É melhor dar do que receber. Eu não preciso pensar. É só aplicar na minha vida. É só crer nisso. Mas pastor, eu vou receber. Amado, é só dar. Mas o senhor acha que dando eu vou receber? Essa pergunta não existe. Essa pergunta é para quem não entendeu o mistério. O mistério só diz que é melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Pronto. Vou dar, vou entregar, vou compartilhar. Ah, então a gente vai prosperar, pastor. Eu já sou próximo. Quem consegue guardar 500, não, irmãos, no ano, está prosperando em um país desse. Tem muita gente que tem o que comer. Então eu não vou perguntar mais. Vamos ver se você guardou ou não. Essa campanha fica para você, guardar no teu coração. Amém? No final do ano, nós vamos chamar a campanha. Vamos dar um nome para ela, porque não tem lugar essa campanha. Oi? Pode falar mais alto, tem que ter um nome bom, vai dar um nome já. Vamos já dar um nome na campanha. Hã? Quinhentão.
filho. Mas eu não vou tirar da casa de Deus para dar essa esquina. Eu não vou tirar nem dos meus dízimos e nem das minhas ofertas. Eu vou dar liberalidade, porque o Senhor ama a quem dá livremente. Amém? Porque é melhor dar do que receber. Você vê que coisa simples? Por que eu estou falando disso? Porque é uma coisa tão simples, tão óbvia, mas o fariseu não entende. O escriba não entende. Ele fica se perguntando, mas por quê? Mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Coração sensível, ouvidos que ouvem com boa vontade, olhos que veem para enxergar, e relacionamento íntimo com Jesus vai fazer a gente conhecer mistérios que a gente jamais pensou que poderia um dia entender. Vai brilhar como um sol na nossa mente. Amém? Eu gostaria de ter um momento agora para orar pelas famílias. Eu queria orar pelas famílias. Eu queria que nós tivéssemos um momento profético com família. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Nós vamos fazer o seguinte: cadê os líderes das cordas? Todo líder de corda vem aqui na frente, por favor. Os líderes de corda. Todo líder de corda. O padre externo está dando sacola lá, mano. Está gravando. Todo líder de corda. Aí você tira o padre externo. Líder de corda, vem para frente. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês